Segurança do trabalho. Aula 2. A segurança do trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a legislação de segurança do trabalho compõe-se de normas regulamentadoras rurais, outras leis complementares, como portarias e decretos, e também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. A segurança do trabalho é exigida por lei e faz com que a empresa se organize, melhore as relações humanas, a qualidade dos produtos e aumenta a produtividade. A segurança do trabalho pode ser definida como o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Nós temos a CIPA. Os empregados da empresa constituem a CIPA, Comissão Internacional de Prevenção de Acidentes, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Legislação da segurança do trabalho. A segurança do trabalho é definida por normas e leis, normas regulamentadoras rurais, outras leis complementares, como portarias e decretos, e também as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Segurança do trabalho é exigida por lei e faz com que a empresa se organize, aumente a produtividade, melhore as relações humanas e a qualidade dos produtos. Acidente de trabalho. A legislação brasileira define acidente do trabalho como todo aquele decorrente do exercício do trabalhador e que provoca, direta ou indiretamente, lesão, perturbação funcional ou doença. O acidente é confundido com um prejuízo físico sofrido pelo trabalhador, que poderia ser uma perturbação funcional, uma lesão ou até mesmo uma doença. Do ponto de vista prevencionista, entretanto, essa definição não é satisfatória, pois o acidente é definido não só em função de suas consequências sobre o homem, ou seja, as lesões, perturbações ou doenças, mas também sobre os prejuízos para a empresa. Acidente de trabalho, no modelo prevencionista. Visando a sua prevenção, o acidente interfere na produção, deve ser definido como qualquer ocorrência que interfere no andamento normal do trabalho, pois além do homem, podem ser envolvidos nos acidentes outros fatores de produção, como máquinas, ferramentas, equipamentos e tempo. Assim, as três situações apresentadas são representativas de um acidente, na visão prevencionista. Primeira situação. Esse operário que está na figura, ele está transportando manualmente algumas caixas. Em algum momento, ele deixa as caixas caírem, o que já é caracterizado como acidente. Porém, não houve a perda material ou lesão do trabalhador. Neste caso, ocorreu somente perda de tempo. Já na segunda situação, houve a queda da caixa. E, embora não tenha ocorrido nada com o trabalhador, não tenha nenhuma lesão, a caixa caiu no chão, que também é outro exemplo de acidente, em que ocorreu, além da perda de tempo, o material se danificou. Na última situação, a queda da caixa resulta em uma lesão do manuseador, que seria o trabalhador, a perda do material e a consequente perda de tempo. É claro que a vida e a saúde humana têm muito mais valor do que as perdas naturais, daí serem considerados como mais importantes
os acidentes com lesão. Por exemplo, se a caixa ao cair atingir o pé da pessoa que estava carregando, provocando sua queda e causando-lhe uma lesão, teremos um acidente mais grave, porque, além da perda de tempo ou perda de material, houve o dano físico. Prevenção de acidentes. Deve-se destacar que a prevenção de acidentes torna-se economicamente viável a partir de um bom programa de prevenção de acidentes. Um empregado acidentado, aposentado precocemente por incapacidade permanente, afeta indiretamente a toda a população, pois é um a menos a colaborar no aumento da produção. Prevenção de acidentes. Quanto mais especializada a sua função, mais caro se torna substituí-lo. Em síntese, ocorre uma redução na capacidade produtiva de toda uma nação e um aumento dos custos de treinamento da população economicamente ativa. Também são igualados, para efeito de lei, os acidentes que ocorrem no local de trabalho e no horário de trabalho, tais como as doenças do trabalho, constantes ou não de relações oficiais. Também os acidentes que ocorrem fora dos limites da empresa e fora do horário normal de trabalho, esses sobre certas condições. Para a legislação previdenciária, portanto, somente o acidente do trabalho que cause prejuízo físico ou orgânico é enquadrado como tal. Causas de acidente. Em princípio, temos três causas principais de acidentes. Primeiro, comportamentos inadequados, entendidos como atitudes inadequadas ou ainda atos inseguros. Segundo, condições inadequadas, inerentes às instalações, como máquinas e equipamentos ou comumente chamadas condições inseguras. Terceiro, fator pessoal de segurança, relativo ao comportamento humano, que leva à prática do ato inseguro. Causas de acidente. Estudos técnicos, principalmente no campo da engenharia, são capazes de, com o tempo, eliminar as condições inseguras. Quando se fala, porém, do elemento homem, apenas técnicas não são suficientes para evitar uma falha nas suas atitudes. Condição insegura. Condições inseguras em um local de trabalho são as falhas físicas que comprometem toda a segurança do trabalhador, ou seja, as falhas, defeitos, irregularidades técnicas, carência de dispositivos de segurança e outros, que compõem em risco a integridade física ou a saúde das pessoas e a própria segurança das instalações e de todos os equipamentos. Uma nota importante: nós não devemos confundir a condição insegura com os riscos inerentes a certas operações industriais. Por exemplo, a corrente elétrica é um risco inerente aos trabalhos que envolvem eletricidade ou instalações elétricas. A eletricidade, no entanto, não pode ser considerada uma condição insegura só por ser perigo. Instalações mal feitas ou improvisadas, fios expostos, entre outros, são condições seguras. A energia elétrica em si não é. A corrente elétrica, quando devidamente isolada do contato com as pessoas, passa a ser um risco controlado e não constitui uma condição insegura. O ato inseguro é a maneira pelo qual o trabalhador se expõe, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidente. Em outras palavras, é um certo tipo de comportamento que leva ao acidente. Um exemplo disso está na charge mostrada ao lado. O excesso de confiança pode ser causador de acidentes, pois o indivíduo ele pode deixar de prestar atenção em certas coisas por dizer aquela famosa frase: eu já trabalho há 10 anos com isso e nunca ocorreu nada. Outro exemplo é quem fuma em local que tem conteúdo inflamável. Isso é proibido, o que pode ocasionar um acidente. Outro exemplo de ato inseguro seriam brincadeiras feitas em ambiente de trabalho.
Mais alguns exemplos de atos inseguros: levantamento impróprio de cargas, permanecer embaixo de cargas suspensas, manutenção, lubrificação ou limpeza de máquinas em movimento ou ligadas, abusos, brincadeiras grosseiras, entre outras, realização de operações para as quais não esteja devidamente autorizado e ou treinado, remoção de dispositivos de proteção ou alteração em seu funcionamento de maneira a torná-los ineficientes, operação de máquinas a velocidades inseguras, uso de equipamento inadequado, inseguro ou de forma incorreta, uso incorreto do equipamento de proteção individual, o EPI, para a execução de sua tarefa ou o não uso do mesmo. Fator pessoal de segurança é a característica mental ou física que ocasiona o ato inseguro e que, em muitos casos, também criam condições inseguras ou permitem que elas continuem existindo. Na prática, a indicação do fator pessoal pode ser um tanto subjetiva, mas no cômputo geral das investigações processadas e para fim de estudos, essas indicações sempre serão úteis. Investigação de acidentes. Em geral, iniciamos nossa investigação pelas consequências da lesão, tais como cortes, queimaduras, fraturas ósseas, choques, escoriações e etc. Estes são os resultados de acidentes, não as causas. A seguir, passamos para o tipo de acidente, tal como estudamos anteriormente. Investigação de acidentes. Então, procuramos quaisquer condições inseguras que possam ter sido inteira ou parcialmente responsáveis pelo acidente. Essas poderiam ser impropriedades anteparas das máquinas ou transmissões, equipamentos defeituosos, arranjo físico perigoso, iluminação deficiente e entre outras. Investigação de acidentes. Também procuramos quaisquer atos inseguros que possam ter procedido ao acidente, tais como falta de uso de equipamento de segurança, uso do equipamento de modo incorreto, execução da tarefa sem autorização, trabalho a uma velocidade insegura, uso de equipamentos defeituosos, carregamentos de risco, postura inadequada, conserto ou lubrificação de maquinário em movimento, brincadeiras, dispositivos de segurança tornados inoperantes. Prevenção de acidentes. Como ponto de partida para qualquer estudo de prevenção de acidentes, é necessário definir o que seria acidente de trabalho. Legalmente, a definição é dada pelo Decreto número 2172, de 5 de março de 1997. Artigo 131. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade permanente ou temporária. Há casos, porém, de acidentes que, embora não se enquadrem na definição de acidentes do trabalho, podem ser encarados como tal. Primeiro, a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante do anexo 5. O acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou para a perda, ou a redução da capacidade para o trabalho. Terceiro, a doença proveniente da contaminação acidental de pessoal da área médica, no exercício de sua atividade. 4. O acidente sofrido pelo empregado no local e horário do trabalho em consequência de ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, inclusive companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro motivo de disputa relacionada com o trabalho. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, inclusive companheiro de trabalho.
ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação ou incêndio. 5. O acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado. D. No percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela. E. No percurso para o local de refeição ou na volta dele, em intervalo de trabalho. Classificação das consequências do acidente. A esquematização do sistema de comunicação de acidentes será elaborada a partir das consequências do acidente, que podem ser classificadas em sem lesão, lesão leve, que houve o acidente sem o afastamento, lesão incapacitante, acidente com afastamento. Classificação das consequências do acidente. Sem lesão. Não existe a necessidade legal de comunicação aos órgãos da Previdência Social. Já a lesão leve, o acidente sem afastamento seria aquele que o acidentado, embora tenha sofrido uma lesão, possa retornar ao trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte, em seu horário normal de entrada. Classificação das consequências do acidente. Lesão incapacitante. Ocorrido o acidente e não acontecendo o retorno do acidentado ao trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte de trabalho, no horário normal, passamos a considerar esse acidente como acidente com afastamento, cuja consequência é uma incapacidade temporal total ou uma incapacidade permanente parcial ou total, ou mesmo a morte do acidentado. Incapacidade temporal é a perda total da capacidade de trabalho por um período limitado de tempo, nunca superior a 1 ano. É aquele em que o acidentado, depois de algum tempo afastado do serviço, devido ao acidente, volta ao mesmo serviço, executando suas funções normalmente, como fazia antes do acidente. Incapacidade parcial é a redução parcial da capacidade de trabalho do acidentado, em caráter permanente. Um exemplo seria a perda de um dos olhos, ou a perda de um dedo. A incapacidade total é a perda da capacidade total para o trabalho, em caráter permanente. Um exemplo seria a perda de uma das mãos ou dos 2 pés, mesmo que haja a possibilidade de colocar prótese no lugar dos pés. Comunicação de acidente do trabalho, chamado de CAT. Quando em virtude do acidente ocorre lesão ou perturbação funcional que cause incapacidade temporária total, incapacidade permanente parcial ou total, ou a morte do acidentado, as providências a serem tomadas quanto à sua comunicação no âmbito da empresa são da própria vítima ou de colegas ao encarregado do setor, do encarregado do setor ao chefe de departamento, do chefe de departamento à direção da empresa e ao departamento de segurança. Neste último caso, tem que ser algo escrito. Comunicação de acidente de trabalho. O artigo 134 diz o seguinte: a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. A autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada na forma do artigo 109 do Regulamento da Organização e do Custeio da Segurança Social. Comunicação do acidente de trabalho. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o
prazo previsto nesse artigo.